Boa tarde, ouvintes. Bem-vindos mais uma vez ao nosso quadro. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre separação de casais. A gente recebeu uma pergunta de uma ouvinte, a Fernanda de Oliveira, de São João del Rei, que passou por uma separação há 2 anos atrás, depois de 10 anos de casamento, e tem um filho que vem sofrendo um pouco com essa separação. Quando ele vem para São Paulo na casa do pai, o pai acaba falando mal da mãe, mandando recados para a mãe, e daí o filho dela volta para casa da mãe e fica um pouco sem saber como agir, fica meio perdido no meio dessa disputa, dessa confusão entre os pais. Então, hoje, para a gente falar desse tema, eu queria começar dizendo para vocês que não existe ex-pai e ex-mãe. Existe ex-marido e ex-mulher. Então, é muito, muito importante que os casais percebam que se eles tentaram de tudo, fizeram todos os esforços para manter um relacionamento, consertar o que vinha dando errado, se dedicaram ao relacionamento, tentaram de todas as formas relevar defeitos, buscar ajuda de terapia de casal quando necessário, quando está difícil, e ainda assim aconteceu uma separação porque as diferenças eram grandes demais, não teve forma de remediar, arrumar, tentar recuperar essa relação, não dá para deixar de ser pai e mãe dos filhos que vieram dessa relação. Então, a obrigação dos pais, o dever dos pais nesse momento da separação é preservar pela saúde emocional dos seus filhos. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, não é fingir que o problema não está acontecendo, porque as crianças não são tolas. Elas percebem que os pais não estão se dando bem, percebem que tem brigas, percebem que o clima está estranho, mas também não é tratar os filhos como se eles tivessem a obrigação de ajudar os pais a resolverem os problemas. Mas então como que a gente faz? É conversar com as crianças e dizer, olha, com o papai e com a mamãe tem alguma coisa que não está indo bem, talvez a gente mora em casas separadas, que de fato a gente se separe, mas isso não tem nada a ver com você, não é por sua causa que isso está acontecendo. Por quê? Porque a gente sabe que crianças pequenas, elas têm mais dificuldade de entender o porquê os pais estão se separando, e muitas vezes elas acabam achando que tem a ver com elas, que é porque eles não gostam mais delas, porque eles estão indo embora. Então o papai não gosta mais de mim, ele foi embora. Se ele gostasse de mim, ele não teria ido. A criança pequena, ela tem muita dificuldade de lidar com a situação. E criança pequena, a gente está falando aí de criança entre 3, 7 anos. Então são crianças que ainda não têm maturidade para lidar com o problema. Então é muito comum elas comprarem o problema para elas. Então o que a gente precisa é assegurar para essas crianças de que, de fato, não tem nada a ver com elas. Elas vão continuar sendo filhas do pai e da mãe, amadas, queridas, vão conviver com os dois, porque a figura tanto do pai quanto da mãe é fundamental para o desenvolvimento da criança. Então, se você for pensar no desenvolvimento da criança, é importante a mãe, o pai é sempre a pessoa que vem trazer os limites, impor as regras quando a criança está começando a se desenvolver. A mãe é quem tem mais o afeto, porque amamenta, cuida, se preocupa na hora da doença e está por perto. Cada um tem um papel fundamental no desenvolvimento emocional da criança. Então é muito importante que, mesmo separados, eles continuem mantendo contato com a criança, sendo pai, sendo mãe, participando, exercendo a sua função. Não é porque está passando por um momento de separação que a criança está triste, está sofrendo. Toda criança vai ficar triste, vai sofrer com a separação, mas não é por isso que a criança não vai ser repreendida quando fizer alguma coisa errada, que tudo que ela fizer, não, tadinha, ela tá sofrendo, deixa pra lá, porque a criança precisa ter toda a ordem correta, precisa ser repreendida, aprender o que é certo e o que é errado, para que ela se desenvolva, para que ela amadureça, independente desse momento difícil que ela tá passando, e receber muito amor tanto do pai quanto da mãe. No caso que a nossa ouvinte está contando, ela vem tentando fazer isso da melhor forma possível. O pai tem tentado estar presente na vida do filho dela, apesar da distância de morar em outra cidade, o filho vem visitar, fica uns dias com o pai. Então existe essa preocupação em ambos exercerem o seu papel, serem importantes, educarem. Agora, de alguma forma, esses pais, eles não estão conseguindo conversar
o suficiente para que essa criança fique bem. Em vez deles conversarem entre eles, adultos, longe das crianças, porque as brigas nunca podem acontecer na frente das crianças, essas discussões sobre dinheiro, pensão, relacionamento, não devem ser feitas na frente das crianças, elas não devem participar disso. Esse ex-casal, a nossa ouvinte, o ex-marido dela, não estão conseguindo ter um diálogo adequado entre eles para poder poupar, preservar o filho. O que é importante? Que a nossa ouvinte, a Fernanda, ela tente conversar com o ex-marido. Olha, nosso filho chegou meio confuso, meio preocupado, que as coisas não estão indo bem, que você disse isso de mim, disse aquilo. Então vamos lá, vamos tentar conversar entre a gente, resolver os nossos problemas para que ele não seja envolvido nisso. Não tá dando para conversar? Então, sei lá, a gente vai ter que tentar achar uma outra forma. Conversar com o filho dela e falar, olha, quando o papai começar a falar alguma coisa da mamãe, fala para ele, pai, se você quiser falar alguma coisa da mamãe, liga para ela. Ensinar o filho a não ouvir também tantas coisas e não ficar tão confuso. Acima de tudo, tem que haver o diálogo, porque existe um filho em comum e essa criança tem que ser preservada, porque eles serão pai e mãe dessa criança para sempre. Não existe ex-pai e ex-mãe. Então eles vão precisar conversar. Só pra gente terminar, eu queria dizer para vocês ou para os ouvintes que por algum motivo tenham se separado, que coisas que vocês nunca devem fazer nesse momento? Falar mal um do outro para os filhos, usar os filhos como espiões para saber da vida do outro. Será que o papai arrumou uma namorada? Como ela é? O que ela faz? Fazer chantagem ou usar os filhos como moeda de troca. Enquanto você não depositar a pensão, você não vai ver seu filho esse mês. Isso não pode acontecer de forma nenhuma. Discutir na frente dos filhos, tirar a autoridade do ex-marido ou da ex-esposa. A mãe disse uma coisa, o pai vai lá e faz o contrário, tira a autoridade, ensina o filho a deixar de respeitar a mãe ou o pai, só que ele vai conviver com o pai e com a mãe, isso não pode acontecer. E daí, coisas então que devem ser feitas: ouvir os filhos, conversar, dialogar com eles, impor limites, não é porque a fase é difícil que eles vão poder fazer o que eles querem, educar os filhos conjuntamente, porque o filho vai ser o reflexo do pai e da mãe, ele precisa ser educado pelos dois. Amar seus filhos independente da situação que está acontecendo e manter um contato frequente com os seus filhos, mesmo não estando mais morando junto com eles, porque isso é fundamental para que seus filhos se desenvolvam bem e superem bem essa fase difícil. Então, Fernanda, eu espero que eu tenha conseguido te ajudar. Se você tiver mais dúvidas, escreva pra gente. Se outros ouvintes tiverem outras dúvidas, ficaram com outras curiosidades a respeito desse tema ou de outros temas, liguem pra gente, escrevam pra gente, a gente está aqui à disposição. Muito obrigada pela presença de vocês e até o próximo sábado.